E aí, tudo bom? Meu nome é Israel Branco, do audiofilico.com, e nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre a jornada eletroacústica do som. Em um outro vídeo a gente falou um pouco sobre a jornada acústica do som, né, por meio do espaço. Dessa vez a gente vai falar um pouco sobre o que acontece com o som depois que ele entra no microfone, né, o que acontece com o som quando ele é capturado. Essa jornada ela vale para vários tipos de sistema diferente e normalmente eles vão utilizar o mesmo tipo de logística, né? E tudo começa, na verdade, no microfone. O microfone ele é aquele que transduta o sinal sonoro. Ele vai transdutar o sinal sonoro em um sinal elétrico. O sinal elétrico basicamente vai passar para um conector e esse conector vai levar a um cabo. Esse cabo normalmente ele vai ter um positivo e um negativo. E esse positivo vai até o lugar final, né, o destino final, e o negativo volta até o microfone para fechar um circuito. Esses cabos eles têm uma blindagem e eles podem ou não também ser balanceados. Em um outro vídeo a gente vai falar um pouco sobre qual a diferença entre um cabo blindado e um cabo balanceado, mas basta dizer que um cabo balanceado ele tenta dar um passo a mais do que um cabo blindado no sentido de proteger o sinal que está passando pelo cabo. É importante que um cabo muito longo ele seja balanceado, porque senão pode ter alguma interferência externa. Uma vez que o microfone terminou a sua jornada pelo cabo, ele vai chegar em um pré-amplificador. Esse pré-amplificador, inclusive, pode estar embutido no microfone para alguns tipos de microfone recentes, na verdade. Mas normalmente ele é separado e embutido em uma mesa de som, um mixer ou um gravador. Esse pré-amplificador, o que ele vai fazer é aumentar o ganho do microfone, ou seja, ele vai aumentar a distância entre o pico e o noise floor, algo que nós vamos falar em um próximo vídeo. Mas basicamente ele vai deixar o som mais limpo, vamos dizer assim. Depois que o som ele passa pelo pré-amplificador, ele vai para o que nós chamamos de mixer. O mixer mais visível que nós temos em geral é a mesa de som. Só que a mesa de som não é o único mixer que nós temos. De toda forma, o som ele vai ser mixado, isso sendo manual ou não sendo manual. E aí o que a gente vai fazer é o seguinte: a gente vai basicamente combinar todas as faixas de entrada em alguns canais, normalmente 2 canais, o esquerdo e o direito. Ou então a gente vai gravar mesmo, no caso de alguns gravadores mais recentes, em uma quantidade de canais maiores, né? 2, 3, 4, 5 canais, e aí esse mixer ele vai perder um pouco essa urgência, né? Mas normalmente mixers muitas vezes são utilizados por eles darem um pouco mais de controle no set de gravação ou numa gravação ao vivo de uma música, no caso de uma mesa de som. Depois do mixer, nós vamos ter o gravador. No caso de uma locação, esse gravador pode ser um gravador portátil, como um Zoom F8, Zoom H4n, Zoom H6, Tascam DR680 ou algo do tipo assim. No caso de um estúdio ou de uma gravação mais fixa, normalmente esse gravador é um computador, certo? Vai direto para um computador onde já é capturado. E nesse computador ou nesse gravador, nós vamos chegar ao último item, que normalmente é um item digital, que é a mídia de armazenamento. Ainda existe, muitas pessoas ainda usam a mídia de armazenamento analógica, no caso uma fita magnética em geral, mas a grande maioria das pessoas hoje em dia vai usar uma mídia digital, o que nos gravadores em geral é um cartão SD, e no computador é o HD do computador, não sei exatamente qual seria, um HDD ou um SSD, dependendo do computador. Então é isso, essa é a jornada eletroacústica do som, pelo menos até o momento inicial da gravação. Depois aí vamos ter uma edição e a exibição, que aí já é a segunda parte dessa jornada eletroacústica, que não tem a ver com captação. Se você tem alguma dúvida, deixe nos comentários. Se eu souber eu respondo, né? Também se eu puder eu respondo, na verdade. Mas se você tiver mais dúvidas, dá um pulo no audiofilico.com e lê o texto que está lá, que ele está um pouco mais completinho e fala um pouco mais de informações. E no mais é isso, um abraço, a gente se vê por aí e até a próxima. Tchau!